Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Você pode dizer um amém mais forte? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que bênção estar aqui com você nessa noite abençoada. Nós estamos no começo desse ano também muito abençoado. E eu quero proclamar na sua vida que o Senhor vai te surpreender esse ano. No nome de Jesus. Você sabe? Amém? Vamos pedir silêncio agora? Glória a Deus. Nós às vezes gostamos de fazer surpresas, né? E é bom, surpresas boas são boas. Mas eu tenho essa expectativa no meu coração para esse ano. Eu estou com uma santa expectativa de que o Senhor vai me surpreender. Mas não apenas a mim, a você também. É quando Deus vai nos dar além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque é isso que a Bíblia diz, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós somos capazes de pensar, de pedir ou de imaginar. Você precisa aprender a pensar coisas boas de Deus, porque Ele é um Pai bondoso. Alguém me perguntou hoje de manhã, por que Moisés não entrou em Canaã? E ela estava pensando, pastor, será que não foi porque ele já tinha experimentado coisas tão boas de Deus lá, no deserto? Ele falava com Deus, ele encontrou a Deus na sarça, ele abriu o mar vermelho, ele teve experiências incríveis. Talvez é porque ele não precisasse experimentar as coisas lá já de Canaã, porque tinha provado muitas coisas boas do deserto. Eu fico encabulado com a criatividade da cabeça dos irmãos. Eu falei, não, Canaã nunca se compara com as experiências do deserto. Moisés não entrou porque Moisés representa a lei, e a lei não pode entrar na graça, que é Canaã, o lugar do favor imerecido, onde tudo está preparado. Aleluia. Agora, especificamente, o motivo que aconteceu é muito particular. Olha para cá, não é minha pregação ainda, é só preliminar. Você já viu quando você vai no restaurante, não tem entrada, prato principal e sobremesa? Estou fazendo a entrada. Couver. Que está no meu coração para você. E então, especificamente, o que aconteceu que impediu Moisés de entrar? Qual foi o acontecido? É porque Deus tinha falado para ele, fala para a rocha dar água para o povo. E Moisés estava com raiva. O que ele fez? Bateu na rocha. Mas a Bíblia fala que essa rocha é Cristo, aponta para Cristo. E quando ele fez isso, Deus não gostou. Você pode falar, nossa, mas será que não foi um castigo severo demais? Só porque ele bateu na rocha, pastor? É que você tem que entender que as coisas têm consequências, e tem implicações, e passam uma mensagem, e essas coisas são sérias. Na verdade, o que estava acontecendo? Por que Deus ficou realmente, digamos, chateado com aquilo? Porque Moisés passou uma imagem errada de Deus para o seu povo. Passou uma imagem de um Deus severo, um Deus que fere a pedra, que castiga. Porque é isso que a lei faz. A lei coloca na sua cabeça que Deus cobra, que Deus exige, que Deus pune, que Deus é castigador. É isso que a lei, que a mensagem da lei faz. Ela muda a imagem de Deus. E é por isso que quando Jesus veio, Ele veio para revelar algo que aquele povo não conhecia. Apesar de ser o povo de Deus, apesar de conhecerem muitos nomes de Deus na Bíblia, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Ele é o Jeová de Sidkenu, aquele que é a nossa justiça.
Ele é o Jeová Raá, que está ali presente. Ele é o nosso pastor, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem muitos nomes na Bíblia, mas tinha um nome que ninguém conhecia. E aliás, foi por revelar esse nome que Jesus foi morto. E qual foi o nome que eles não conheciam que Jesus veio revelar? Pai. O judeu não conhecia Deus como Pai. E para eles falarem isso era uma blasfêmia. Ou seja, o Senhor vem para revelar um aspecto de Deus, justamente que Moisés falou o contrário. Ele veio para revelar um Pai amoroso, perdoador, bondoso, longânimo. Alguém pode dizer aleluia por isso? Você sabe, quando Davi, que era pastor de ovelhas, falou o Salmo 23, ele começa falando como? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi tinha conhecimento de causa para falar isso, porque ele era pastor. E como pastor ele sabia que a sorte da ovelha estava totalmente conectada com o tipo de pastor que ela tinha. Se ela tinha pastor ruim, pastor que na hora H deixava ela para o lobo comer, pastor que perdia a cabeça e quebrava as pernas das ovelhas, pastor que ficava nervoso com a ovelha fujona e empurrava ela no abismo, que horror. Coitado dessa ovelha. Então, na expressão original, quando Davi fala, a gente lê a Bíblia, às vezes não põe emoção na coisa, né? A gente vai lendo como qualquer história. Eu fico impressionado como alguns irmãos lêem a Bíblia. E Moisés chegou na beira do mar, bateu o cajado, o mar abriu, o povo passou. Mas peraí, para aí, o mar abriu. Você está lendo assim? Uma cena espetacular. Não é verdade? Não leia a Bíblia dessa maneira, leia imaginando as coisas. Eu acho muito bom planos de leitura. Eu acho que você deve fazer o plano anual, mas não faça ele um mês não, porque não dá para você parar e imaginar, e mergulhar, e comer. Não come depressa não, que engorda e não traz saúde. Eu não gosto dessas coisas assim, né? As pessoas falam, como é que você lê a Bíblia? Eu leio. Eu como. E tem dias que eu estou lendo e Deus fala comigo e aí eu fico num capítulo só. Tem dias que eu leio mais, sei 4, 5, 6, e no outro dia, às vezes eu fico até num versículo. Não há uma regra, porque o Espírito é como vento. E você precisa comer a palavra. Não coloque ele numa caixa. Não vale a pena. Quantos dizem amém? Então, voltando para o Salmo 23. No original, quando Davi vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá é uma expressão de assim, sabe aquela coisa? Você não sabe de nada. A expressão que está lá fala, se você soubesse quem é o meu pastor. Sabe o Senhor? O Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Santo de Israel, aquele que é o amoroso, aquele que é vivo, aquele que coordena todas as coisas, aquele que tem o mundo nas suas mãos, que controla todas as coisas, que detém toda a sabedoria e o conhecimento, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que sabe de tudo, que pode tudo, sabe Ele? Ele é o meu pastor. É isso que Davi está falando. Eu estou só floreando, sem entender o que ele estava querendo dizer. Aí você chega lá e lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora eu estou te contando como que ele está declarando. Por isso é que ele está declarando, sabe esse Deus? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu Pai. Por isso, por que eu estou te falando isso? Porque mudar a sua mente a respeito de quem Deus é a chave mestra para a sua fé explodir, para você ter paz, para você desfrutar da graça, para você viver a vida cristã vitoriosa.
é pensar correto sobre Deus. Muitas pessoas falam sobre converter. Pastor, o que é converter? E a tradução normal que as pessoas dão, e muitos pastores, é mudar de direção, não é isso? Eu estava indo para cá, no mundo do pecado, e eu me converti. Agora eu estou andando nos caminhos do Senhor. Está correto? Tá, mas é pobre. A verdadeira conversão é uma mudança de mente em relação a quem Deus é para você. Essa é a verdadeira conversão. É quando ele deixa de ser um Deus distante, severo, da lei, para ser o Pai que faz tudo por amor para você, que não merece nada. Quando essa verdade explode no seu coração, essa é a conversão genuína. É nessa hora que você começa a descansar e a ter fé no seu coração para entrar nas verdades de Deus, para que você realmente desfrute. Deixa eu abrir aqui, tem que começar a pregar, gente, senão vai dar problema. Para que você desfrute de toda a riqueza da glória de Deus. Eu fico preocupado. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Você percebe que a Bíblia diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, com E minúsculo, porque não é o Espírito Santo, o Espírito do mundo, e sim o Espírito, com letra maiúscula, que vem de Deus. Sempre que na Bíblia tiver Espírito com letra minúscula, não está falando do Espírito Santo, ok? Estou dando uma dica. E sempre que tiver com letra maiúscula, e somente, é que está falando do Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo que nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que nós temos recebido o Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos intimamente, saibamos tudo aquilo que por Deus nos foi dado de graça. A Bíblia diz que para você saber tudo que é seu de graça, você precisa do Espírito Santo. Você sabe, a pior miséria que tem é ser rico vivendo como pobre. É sendo vencedor vivendo como derrotado. É lendo na Bíblia que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas ainda sofrendo derrota em tantas áreas da nossa vida. E isso é a ignorância. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu já expliquei isso para os irmãos. Para quem Jesus falou isso? Falou para os fariseus, que eram doutores na Bíblia, tinha doutorado bíblico. Eles aprendiam a ler e a escrever estudando a Bíblia com 5 anos de idade. Agora o camarada tem 30 anos de estudo da Bíblia, é doutor em Israel, e Jesus vira para eles e fala: pois é, vocês são doutor na Bíblia, né? Pois conhecereis a verdade, e ela libertará vocês, porque vocês são doutor de Bíblia, mas não conhecem a verdade, por isso está na ignorância. Que coisa séria. Porque, pastor, mas a Bíblia não é a verdade? Veja, até aquela altura só tinha o Velho Testamento, a lei. A lei é verdadeira, sim ou não? Sim, mas não é a verdade que liberta. Porque a verdade que liberta é o Evangelho da graça de Deus que Jesus veio trazer. A lei é justa? É, mas não é capaz de transmitir justiça para você. Não é capaz de mudar a sua vida, porque ela é um conjunto de exigências que você não é capaz de cumprir. Eu estava compartilhando com o pastor Luiz essa semana algo interessante que me acrescentou. Eu mesmo já preguei muitas vezes sobre a questão de que Jesus falou: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, não é? Tome a sua cruz e siga-me. É uma palavra dura. Uma palavra dura. E honestamente eu creio que muitos têm
seguido esse caminho, que é de Deus. E eu muitas vezes preguei, mas eu confesso que não com toda a revelação. E acho que essa verdade que Jesus falou, quando mal interpretada, se torna um fardo muito pesado nas costas de muitos crentes, que honestamente estão tomando a cruz. Estão negando a si mesmo, para ser discípulo de Jesus. Mas não conseguem. Porque quem de fato é capaz de tomar a sua cruz? Quem de fato é capaz, na sua própria força, de negar-se a si mesmo? Será que algum homem é capaz? Quando Jesus disse isso, sabe o que ele está esperando? É dizer: Senhor, então eu não sou capaz de ser seu discípulo, porque quem sou eu para conseguir negar a mim mesmo? Eu digo como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu desejo, não consigo fazer. Quem me livrará? Quem me ajudará a negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, abandonar aquilo que eu devia e não consigo? Quem sou eu? Aí ele fala lá em Romanos: graças a Deus por Cristo Jesus. Ele dá a resposta. Quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo para você tentar negar a si mesmo, para você tentar levar a sua cruz, porque ele sabe que você é incapaz. O que ele estava esperando era que você dissesse: então, se não for pela sua graça, eu não sou capaz de ser seu discípulo, mas eu quero. Ele fala: então eu vou te ajudar, eu vou levar a sua cruz para você, e eu vou te ajudar a negar a você mesmo, porque você agora reconheceu que é incapaz e precisa de um Salvador, para te livrar, inclusive, de si mesmo. Nessa hora, você se torna um discípulo, sem fardo, porque o Senhor está te levando a conhecer Ele. Percebe que é a verdade que liberta? Não é a verdade. Agora, o que é a verdade? A verdade é o Evangelho da graça de Deus. Ele tem o poder de te apresentar tudo que te foi dado gratuitamente. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o grande segredo de Satanás é te manter na ignorância. Quando você não sabe de algo, quando você está preso na ignorância a seu respeito, você tem aquilo, mas não pode usufruir, porque é ignorante. Eu expliquei para os irmãos, um tempo atrás, como que os domadores de elefante de circo fazem para domar os elefantes que são tão fortes e poderosos, derrubam árvores nas florestas quando estouram, e como eles estão presos às vezes numa pequena corrente no circo, e a gente confia que ele não vai escapar, e aquela corrente é uma bobagem para ele, estou te contando. Se ele simplesmente der um chute, já era. Agora, por que ele não faz isso? Sendo que ele pode. Porque ele é ignorante a respeito do que ele pode. E sabe como eles prendem ele na ignorância? Colocando uma corrente na cabeça dele, quando ele é pequeno. Quando os elefantes são novos, eles colocam uma corrente muito grande, que eles não são capazes de arrebentar. E o elefante tenta romper a corrente insistentemente, até que ele conclui que ele é incapaz de quebrar a corrente, e está preso. Então, ele se rende. Então ele cresce, e agora ele é capaz de romper a corrente. Mas como ele não pensa, porque é um animal, e ele está agora acorrentado na sua mente, aquela pequena corrente, que está prendendo o pé dele agora adulto, que não é capaz de segurá-lo, o mantém preso, porque uma corrente mais poderosa está na cabeça dele. E ele, sendo poderoso para viver livre, vive acorrentado, por causa da ignorância. O diabo tem roubado a vida de muitas pessoas, por causa da ignorância, naquilo que gratuitamente nos foi dado pelo Senhor Jesus lá na cruz. Mas hoje eu estou aqui para te ajudar a ser livre das correntes na sua vida, porque você foi chamado para a liberdade. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Você não tem que viver acorrentado em nenhuma área da sua vida. Nenhuma.
sua vida emocional, sentimental, financeira, espiritual, ministerial, conjugal, nada na sua saúde. Deus te chama, e é por isso que é tão importante você ouvir a verdade que liberta, se expor à verdade que liberta. Por isso que é tão importante fazer o cursão, CTL, Instituto Bíblico, vir no culto, ouvir a palavra, ler a palavra, porque cada vez que você ouve, correntes são quebradas, e a fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra da revelação da graça, é liberada no seu coração, e as coisas então acontecem, mudam. Eu creio numa fé prática, que funciona, que acontece, que traz resultado na nossa vida, e ela vem dessa maneira. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos conhecer por revelação tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente. Quantos podem dizer amém? Quantos gostariam de saber tudo que é seu por direito? Você não ia ficar com raiva, andando 10 anos de ônibus, sabendo que seu pai é dono de uma concessionária de carro zero, e que todos os carros que tem lá são seus, e você podia estar andando em qualquer um? Você ficar com raiva, não? Pois é, a Bíblia fala que o Espírito de Deus nos tem abençoado. Diga, nos tem abençoado. A Bíblia não diz que nos abençoará. A Bíblia não diz que nos abençoou. Não é passado nem presente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você fala, não, pastor, mas você está falando aí é de bênção espiritual. Pois é, preste atenção. É que no mundo do Espírito, tudo provém de lá. Tudo que nós temos vem do mundo espiritual. É pelo poder do Espírito. Inclusive a casa, o carro, o emprego, a saúde. Tudo é um milagre, porque é Deus que faz na nossa vida. É o poder que emana de Deus para te revelar tudo o que foi te dado gratuitamente. Tudo já está nele. O que nos falta é ter a luz, a revelação dessa verdade. O meu desejo é que você possa aplicar o seu coração para compreender, para desfrutar da rica e abundante graça de Deus que está disponível para você hoje. Alguém pode dizer amém, por favor? Obrigado. Eu não sou pastor de uma igreja fria. Aleluia. Sou pastor de uma igreja fervorosa. Quantos dizem amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas você sabe, irmãos, infelizmente, alguns de nós ainda estamos vivendo muito aquém daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos fazer em Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 17, verso 17, um homem procura Jesus, porque o filho dele estava endemoniado, e os apóstolos não puderam expulsar. E ele falou, mestre, me ajuda, meu menino fica possesso. Eu trouxe aos seus discípulos, e eles não puderam tirar. E Jesus, num momento assim difícil da gente compreender, uma aparente impaciência, ele diz, ó geração incrédula e perversa, pelo amor de Deus, me ajuda. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traz esse menino aqui. E expulsou o demônio dele. E Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Eu acho que eles mandaram Pedro fazer isso. Eu acho. Sempre tem alguém que todo mundo cutuca e fala, pergunta lá. Vai você. Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Em outras palavras, porque vocês podem. Aliás, Jesus falou, vocês não podem só expulsar demônio, não. Ele fala, porque em verdade eu vos digo,
que se vocês tiverem só um pouquinho de fé no que eu falo para vocês, tamanho de um grão de mostarda, vocês não vão só expulsar demônio, não. Vocês vão falar para esse monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada será impossível. Na verdade, você sabe o que Jesus estava falando? Jesus, acha que ele é aquele assim: ah, Deus, meu Deus, oh, meus filhos, se vocês soubessem quem vocês são, o poder que vocês têm, a autoridade, a ousadia, a riqueza de ser meus filhos, se vocês soubessem, vocês não estavam sofrendo desse jeito. É isso que ele está expressando. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Ele está falando para nós como igreja: ah, como eu quero que vocês tenham revelação do quanto eu tenho para vocês, do quanto já é seu. Por que você está mendigando? Por que você está comendo migalhas, sendo que eu tenho o pão inteiro para você? Tem um pastor amigo meu, mudou para cá recentemente, e ele não é da videira, da vinha. Aí ele estava me falando, ele alugou uma casa no condomínio, aluguel caro. Eu até falei: nossa, você está começando agora aqui. Mas eu não falei nada porque ele estava tão feliz, eu fiquei feliz também. Mas aí ele me contou o testemunho, eu achei precioso, porque ele falou para mim: você sabe que eu não podia ter esse aluguel, é caro para mim. Eu estava procurando quase a metade do preço. E aí apareceu essa casa, me mandaram, eu falei: não quero. Fiquei assim, né? Ainda que era muito mais do que ele imaginava. E ele disse que foi orar, e o Espírito Santo puxou a orelha dele. Falou: por que você não quer a casa que eu quero te dar? Ele falou: porque como é que eu vou pagar isso? E ele falou, disse que ele falou para Deus: Senhor, eu estou começando aqui em Goiânia agora, mas ele é pastor há 20 anos. E ele tem muitas igrejas, inclusive. Ele está começando em Goiânia, mas já foi para muitos lugares. E aí Deus falou para ele: você está querendo alugar uma casa, eu entendo, porque você está começando aqui agora, mas você não está começando agora, você começou há 20 anos. E eu quero te abençoar. Eu quero te honrar por todos esses anos que você tem me servido. E você não está querendo. Eles ficam com tanta vergonha. Aí ele aceitou. Falou: então tá bom, então eu vou alugar. Aí depois ele disse que não conseguia dormir, pensando como que ele ia pagar. E Deus falou para ele: por que você não consegue dormir? Esquece, eu não te falei que eu que te dei? E não é que ele é irresponsável, não. Ele tem dinheiro para pagar, mas vai ficar apertado se for só com o salário. Mas Deus tem suas fontes, não é? E ele estava me contando esse testemunho, e eu me alegrei, porque é isso mesmo. Às vezes nós somos tão medíocres, pensamos tão pequeno de Deus, e Deus está querendo nos agradar e nos surpreender tanto, não é, irmão? De uma irmãzinha me pediu oração, estava para casar, e estava faltando algumas coisas, não tinha condição financeira. E ela falou: pastor, eu queria que você orasse especificamente por algo que está faltando. Eu falei: é mesmo? O que é? Ela falou: uma geladeira. Aí eu falei: tá bom, eu vou orar para que Deus te dê uma geladeira, porque aquele que não negou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, vai negar uma geladeira? Vai negar um casamento? Aleluia. É fácil avivar esse público aqui. Só tocar nesse assunto. Aí eu falei: tá bom, qual geladeira você quer? Ela falou: qualquer uma. Eu falei: qualquer uma eu não oro. Claro que eu oro, mas é porque o Espírito Santo tinha falado comigo que ela queria uma, mas ela não tinha coragem de pedir. Porque na cabeça dela, como ela poderia ganhar uma geladeira daquela? Tão cara, de inox. Aquelas duas portonas grandes. Antigamente era uma pequena, né? Agora tem duas grandonas. E a água você pega por fora. Eu falei: você não quer, né, dessa? Ela começou a chorar. Quem te contou? Eu falei: eu sei, mas você não tem coragem de pedir, porque o seu pai, na sua cabeça, não pode te dar. Mas há um Deus que quer agradar o seu coração. O Espírito Santo quer te revelar o que foi te dado de graça.
Por isso, seja exagerado nos seus pedidos. Deus ama filhos pidões. Porque isso honra a Deus. Eu fico honrado quando alguém me chama para fazer coisas grandes. Porque eu falo, nossa, você acha que eu não sei porque as pessoas acham que eu sou rico. E eu falo, que bom que você pensa de mim. Eu tenho pinta de rico, irmão? Obrigado. Ah, Deus, como disse um homem rico que comprou um carro caríssimo para o filho dele na concessionária. Um carrão importado, não sei quantos centenas de mil. E aí ele contando que o vendedor falou para ele, para o velho ricaço, que estava comprando o carro para o filho dele, falou, escuta, o senhor não aproveita e leva um para o senhor também? Né? Aí o velho falou para ele, olha, quem tem pai rico é ele, não sou eu não. Eu louvo a Deus que quem tem pai rico sou eu, e você também, aleluia. Você também tem pai rico, meu amado, aleluia, aplauda o Senhor. O Senhor é bom, e Ele quer te revelar, Ele quer mostrar para você tudo aquilo que Ele tem preparado. Todo o suprimento de vida, de saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, de toda sorte de bênçãos que foram conquistadas lá no Calvário, e nós precisamos usufruir tudo aquilo que a nova aliança nos proporciona. Eu acho que uma das grandes decepções de um pai é quando a gente dá uma bicicleta nova para o menino e ele fica brincando com a caixa. Muitos de nós estamos assim, Deus tem tanto para você, e você está feliz com a caixinha. Não é que não é para você ficar feliz, esteja feliz com o que você tem, mas Deus tem mais para você. E eu não estou falando só de coisas materiais, eu estou falando de tudo que envolve a sua vida. Nós somos um povo, irmão, superior. Isso eu não falo com arrogância, eu só falo porque é uma verdade. Nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos um Pai que está acima. Um jovenzinho me procurou outro dia, ele é bem invocado com política, está empolgado com o nosso novo presidente, e ele falou, e aí pastor, está animado para esse ano? Com esse novo governo? Agora vai, né? O senhor está empolgado? Eu falei, sempre, igual estava ano passado. Porque para mim entra governo, sai governo. O meu sustento vem de um lugar que não tem crise. Vem do céu. E é de lá que eu espero. E ele ficou me olhando, como diz o outro. Eu sempre espero o melhor do Senhor. Não me importa quem está lá em Brasília, me importa quem está lá no céu. E mais ainda, me importa quem está aqui dentro de mim e dentro de você. É isso que importa. Espera dele. Amém, irmãos? Isso é tão maravilhoso. O Senhor, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9: pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos. Rico de quê, pastor? De tudo. De tudo. Não tenha vergonha de ser uma pessoa abençoada. Você é abençoado. Olha para o irmão do lado e fala, ô abençoado. A Bíblia que diz, você é abençoado com toda sorte de bênção. A falta do conhecimento espiritual é que nos leva, presta atenção, a falta do conhecimento, da revelação espiritual, é que te leva a viver uma vida medíocre. Pastor, o que é medíocre? Antes que alguém pense que eu estou ofendendo. Medíocre é média. Não é o último, nem é o primeiro. Está na média. É mediano. É o medíocre. Como é que está a sua vida? Boa.
regular, 6,5. Dá para passar. Isso é tão triste, quando Deus tem um 10 para você, e Ele é que faz a prova. Isso é maravilhoso. Oh, Jesus poderoso. Deus não quer que você viva uma vida medíocre. Deus quer que você viva lá em cima. Isso não é palavra de motivação, não. Isso é a verdade do Evangelho a seu respeito. Sendo o nosso Pai bondoso e amoroso, Ele tem riquezas e suprimento constante para todas as áreas da nossa vida. Você entrou aqui hoje. O que você precisa? Pastor, preciso de paz para dormir. Preciso ser livre da depressão, do pânico. Eu preciso de suprimento para pagar minhas dívidas. Eu preciso de me sentir amada. Preciso ter confiança para constituir uma família. Eu preciso crer que Deus vai mudar a minha história ali na frente. Você sabe qual é um dos nomes dele? Eu sou. Eu amo esse nome dele. Eu sou. Moisés perguntou para ele, eu sou. Você vai falar para Faraó. Quando Faraó perguntar quem te mandou aqui, fala que o eu sou mandou. Eu sou. Por que Deus falou isso? Porque Ele é tudo que você precisa. Tudo, todas as suas necessidades. Você escreve na frente a resposta. Ele é. Ele é um cheque em branco na sua vida. Por isso que Ele falou, pois conheceis a graça do nosso Deus. Ele é tudo o que você precisa. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, vivendo ainda em escassez, na angústia, com medo, debaixo de condenação, por não conhecerem a riqueza da graça de Deus. Antigamente, quando eu comecei a prosperar, depois de 3 anos de quebradeira, estava aprendendo a conhecer a graça de Deus. Eu me lembro que Deus abriu uma porta maravilhosa, já contei para os irmãos, e eu arrumei um emprego muito bom. Trabalhava de terno e gravata. E aí, Deus me deu um carro com ar-condicionado. Naquela época, hoje falar disso parece piada, né? Mas naquela época não tinha um carro com ar-condicionado, não. E não fica pensando quantos anos que eu tenho também, não. Mas faz tempo. Então, eu andei muito, a maior parte da minha vida, meus carros nenhum tinha, né? Até porque nunca teve ar-condicionado em Fusca. Eu tive 3. Chevette também não tinha. Passat. Vocês nem conhecem esses carros, né? E aí, Deus me deu um carro com ar-condicionado. E o meu irmão lançaram o celular nos Estados Unidos. Estava chegando no Brasil, era caríssimo. Era um negócio desse tamanho. Parecia um rádio amador. Pendurado aqui assim, ó. Tem alguém dessa época aí? Tem. Você punha ele, você andava até assim, ó. Parecia uma arma. Mas era chique. Quem é que tinha? Não é? E o meu irmão trouxe um para mim, dos Estados Unidos. Aí estava lá eu agora de terno, carro com ar-condicionado, celular no bolso. E um dia eu parei no ponto de ônibus, 2 da tarde, com o ar ligado. E eu olhei para o ônibus lotado, o povo suado lá dentro. Você pensa que eu fiquei arrogante, pensando, coitado desse povo? Não, me senti acusado. Fiquei com vergonha de olhar, parece que eu era culpado. Por isso que o diabo faz isso, sabia? Ele faz você ter vergonha de ser abençoado, como se você fosse o culpado das pessoas que não têm. Mas Deus falou para mim, você não precisa ter vergonha da sua bênção, porque da onde saiu para você é uma fonte inesgotável, e dá para todo mundo que quiser. A Bíblia fala do seio de Abraão. O seio do Senhor, ele é o seio inexaurível, que não se esgota.
Você não precisa ter vergonha, porque o que Deus tem para você, Ele tem para quem quiser, para quem crê. Você não precisa viver passando necessidades com o Pai que você tem. Hoje eu quero desafiar você a tomar uma importante decisão na sua vida no começo desse ano. Deixar que o Espírito Santo que te foi dado para te revelar tudo aquilo que graciosamente te foi dado, governe a sua vida. Governe a sua vida. O problema de estarmos sofrendo é porque aquele que nos foi dado para nos contar o que é nosso, para abrir o livro da herança, para te contar que você não é um elefante incapaz de romper uma corrente, aquele que foi dado para te contar que as correntes mentais que prendiam muitas áreas ainda da sua vida, por causa de maldições, de familiares, não sei mais do que, e de macumba, e de tanta coisa que vem lá da barriga da sua mãe. Esse Santo Espírito te foi dado para te falar que isso não pode te prender mais, porque você agora, como diz 2 Coríntios 5,17, é uma nova criação. Foi criado de novo, e as coisas velhas e antigas, incluindo todas as maldições da sua família e todas as experiências traumáticas do seu passado, ficaram para trás. E essa pessoa que está aqui agora, nascida de novo, tem apenas o mesmo nome daquela que era derrotada, fracassada e abusada. Mas é uma nova criatura. Não tem passado, está vivendo em novidade de vida. Isso é cura da alma. A revelação de 2 Coríntios 5,17. Não precisa ficar gastando anos e nunca ser curado. Apenas clama a Deus para te dar a revelação de que você é uma nova criatura, de que você morreu, de que você não tem passado. Eu tinha coisas na minha vida que sempre que vinham, meus irmãos, minha família sempre falava: isso é coisa da família da sua mãe. Você puxou para a família da sua mãe. Família da sua mãe, tudo é desse jeito. E eu carreguei essa mentira comigo, até o dia que eu descobri que aquele que era da família da minha mãe morreu. Aleluia. Tinha esquecido do meu velório no dia do meu batismo, há quase 30 anos atrás. Morri e nasci de novo. Não tenho passado. Conheço a família da minha mãe. Eles até me chamam de sobrinho. Mas eu agora pertenço a uma nova família. E nessa casa não há maldição. E eu decido viver sobre essa revelação. E essa verdade, romperam as cadeias. Estão rompendo a cada dia, porque essa é a verdade que eu insisto em viver. E quem me contou isso? O Espírito Santo. Portanto, aqui está a chave e o segredo de todas as áreas da sua vida. É deixar que aquele que foi te dado para te contar tudo aquilo que é seu, gratuitamente, o Espírito Santo, governe a sua vida. Aprender a ouvir Ele, então é chave. Aprender a se relacionar com Ele é chave. Entender como que Ele fala é tudo. Compreender esse relacionamento com o Espírito Santo é muito importante, porque ele vai destravar áreas da sua vida. Percebe que Ele é a chave para todas as coisas. O Senhor te deu. Irmãos, vamos ser honestos. Qual que é a grande luta de todo mundo? É saber fazer escolhas certas. Qual curso que eu vou fazer? Será que aqui dá dinheiro? Será que aqui não dá dinheiro? Com quem que eu caso? Com esse ou com aquele? Com essa ou com aquela? Vou para lá ou vou para cá? Qual faculdade que eu faço? Em qual cidade? Tem gente que não sabe nem o que vai comer. Vai no restaurante, é meia hora para escolher. Não vamos piorar as coisas não. Tudo que... E aí a gente... Quantas pessoas me procuram arrasadas no casamento,
Ai, pastor, eu casei errado. Eu fiz isso errado, eu fiz aquilo errado. Tudo que acho que todo mundo... Imagina se você pudesse ter alguém. Olha para cá. Que tal? Se você tivesse alguém que sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Que conhece você mais do que você mesmo. Mais que seu pai, que sua mãe, que tudo. Conhece você, cada detalhe. Sabe de tudo desse mundo. Sabe tudo que vai dar certo e que não vai com você. E cada vez que você precisasse tomar uma decisão, você perguntava, qual a sua opinião? E ele dissesse para você, letra A. Quantos gostariam de ter um conselheiro desse? Você tem. Acredite em mim. Tem alguém que sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Te conhece mais do que você mesmo. Sabe exatamente o motivo pelo qual você foi criado. O propósito da sua vida, aonde você vai encontrar realização, alegria e prosperidade. Conhece cada passo seu, planejou cada um deles quando nenhum deles havia ainda, e antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, e está dentro de você 24 horas, exclusivamente para você, para te guiar, seja para comprar um sapato, seja para escolher uma profissão, um casamento, um ministério, para tirar férias, ou para fazer qualquer coisa que você precise. Agora a minha pergunta é, você acredita nisso? Isso é verdade, isso é cristianismo, isso é vida espiritual, isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é empolgante. Ser crente não precisa ser coisa chata. Na verdade, ser crente de verdade, andar com o Espírito Santo é a coisa mais incrível do mundo. Porque é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele está soprando. Você acorda segunda-feira, você fala, uau, mais um dia de aventura. Porque eu nem sei direito. Senhor, como é que vai ser hoje? E ele fala para você, como ele disse para Abraão, sai da tua casa. E vai para onde te mostrarei. E você vai. E no seu trabalho, e na escola, e aonde você estiver, se você aprender a ouvir a voz do Espírito, coisas incríveis vão acontecer. E você vai descobrir que a vida pode ser muito mais fantástica de se viver do que você possa imaginar. Ele nos foi enviado para nos fazer conhecer o que Deus nos deu de graça. Como nós precisamos saber o que é nosso. Como eu preciso saber quem eu sou, quem é meu pai, o que eu tenho, o que eu posso. Meu Deus, abre os nossos olhos nessa noite e dá-nos revelação no pleno conhecimento da verdade, para que possamos compreender qual a altura, a largura, a profundidade do conhecimento do amor de Deus por cada um de nós. Essa é a minha oração por você hoje, por mim, por cada um de nós. E o Espírito de Deus que nos foi dado, muitos estão sofrendo neste momento. Por quê, pastor? Por consequências de decisões erradas. Porque não ouviram o Espírito Santo. Ou não obedeceram o Espírito Santo. E eu sei que por muito tempo você tem talvez feito cursos e ouvido falar que ouvir a voz do Espírito Santo é difícil demais. Porque tem muitas pessoas que complicam muito. Tem que fazer um curso de 78 equações.
espirituais para compreender a voz de Deus. Você sabe, o menino nasce, sabe falar nada, e já consegue conversar com a mãe dele e contar para ela que está com fome. E reclamar quando o leite acaba. Sabe ou não sabe? Sabe. Você é filho. Talvez a sua comunicação e a sua audição não estão tão afinadinha ainda. Mas acredite em mim, todo mundo que é nascido de novo pode ouvir a voz de Deus. É muito mais simples do que você imagina. E é muito mais interessante e poderoso. Até meus cachorros sabem quando eu estou chegando em casa. Sério. Eu entro com o carro e eles começam a latir. Quem contou? E se eu estou viajando, fico uma semana fora, eu chego e começo a latir. Até cachorro sabe. Imagina nós que somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo. Prepare-se, você está para entrar numa grande aventura a partir dessa reunião, porque o Senhor vai começar a se mover no seu coração. Mas muitos irmãos estão sofrendo porque fizeram escolhas equivocadas, baseadas na conveniência, ou na obstinação, ou em paixões carnais, e por isso se deram mal. Ficaram agora no vale da decisão, porque como tomaram decisões erradas, estão sofrendo, agora estão com medo de tomar decisão. Estão travados naquela em si, mas e se eu fizer de novo e sofrer de novo? Tem gente que sofreu tanto que agora ele não quer mais relacionar. Quando eu me converti, eu tinha sofrido muito no mundo. Como é que é? Sorte no dinheiro, azar no amor, como é que é? Sei lá, eu não tinha nenhum. Deu ruim em tudo. Eu estava com medo de tentar negócio, eu estava com medo de casar. Eu cheguei desse jeito na igreja, porque tudo tinha dado errado. E eu lembro que eu... Som, oi, som. Estão me ouvindo? Só eu que não? Ok. E eu falei, eu naquela altura, eu já era apaixonado na Marília. Foi por isso que eu fui para a igreja, atrás dela. Foi a isca de Deus. Mas eu falava para ela, você sabe, eu não vou casar. E dava de durão, mas tudo mentira. Estava morrendo de medo de tentar sofrer de novo. Quantos irmãos não estão assim? Irmão, você não quer casar? Não, eu estou bem assim. Está com medo de sofrer. Por causa das decisões erradas. Mas olha para cá, você não precisa ter medo de sofrer. Porque agora tem alguém que sabe o que vai dar certo. E ele vai contar para você. É o Espírito Santo. E você não vai mais precisar viver sofrendo. Quantas pessoas vivem a vida buscando autoajuda, técnicas, fórmulas. Mas a coisa não funciona, porque não é espiritual, não é sobrenatural. Mas eu quero te dar uma boa notícia, uma palavra de esperança. A Bíblia diz que você recebeu o Espírito que vem de Deus, para conhecer o que por Deus foi te dado gratuitamente. Deus quer te contar sem você merecer, e Ele te guiará, diz a Bíblia, a toda verdade. Ele te guiará a toda verdade. Se você está derrotado em alguma área da sua vida, é porque a verdade nesta área da sua vida ainda não chegou até você para te libertar. Porque Jesus não falou, conhecereis a verdade e ela te libertará. Então se tem alguma área na minha vida que eu ainda estou preso no medo, na angústia, na derrota, é porque a verdade do Evangelho da graça de Deus não atingiu ainda essa área da minha vida. Mas hoje eu estou aqui para te contar que o Espírito que te foi dado para te conduzir, te guiar a toda a verdade, em cada área da sua vida. E quando Ele te guiar para essa área da sua vida não ficará mais em derrota, porque ela vai te libertar. E isso é maravilhoso, isso é uma notícia boa demais. Ele te ajudará e te conduzirá a um caminho de sucesso e de êxito em cada área da sua vida.
nós temos enfatizado exaustivamente nos últimos anos que a coisa mais preciosa na nossa vida é o favor imerecido de Deus. Deixa eu ver quantas horas aqui. Nós nunca iremos alcançar os altos padrões de Deus por nós mesmos. Nunca faremos o suficiente para merecer alguma bênção de Deus. Então, conhecer o que por Deus me foi dado de graça é tudo que eu mais preciso na minha vida. E a Bíblia diz então que eu recebi o Espírito para isso, para descobrir, para ter os olhos espirituais abertos e isso ter revelação daquilo que Deus preparou para mim e entrar nessas realidades e viver em novidade de vida, deixando para trás experiências frustrantes de derrota. Lá em João capítulo 1, verso 17, a palavra do Senhor diz algo maravilhoso. A Bíblia fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. É maravilhoso saber que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas que a graça e a verdade que liberta veio por Cristo, veio por Ele. Jesus veio para revelar a graça. Jesus veio para revelar a verdade do Evangelho, em que Deus não mais leva em conta os meus pecados no momento que eu creio no seu Filho, e não se relaciona comigo com base nos meus erros. Ele veio revelar o nome do Pai, para dizer que agora eu não me relaciono com um Deus distante, que está irado, não, porque Ele, sendo Filho, tomou o meu lugar de pecador, e sofreu no meu lugar a punição e a ira de Deus que era para mim, para que hoje Deus pudesse olhar para mim e sorrir para você e não estar zangado, olhar para você e apesar dos seus erros não derramar ira sobre a sua vida, porque Ele já derramou sobre o seu filho, e poder te abençoar, porque apesar de você não conseguir cumprir as condições, Ele cumpriu no seu lugar, pelo fato de você crer nele, poder ser abençoado. Jesus tinha que cumprir todas as coisas, morreu, ressuscitou, venceu a morte, pagou o preço. Para quê, pastor? Para que o Espírito Santo pudesse vir. Ele nos diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João capítulo 14, verso 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habita, Ele mora convosco, e Ele não só habita convosco, Ele está dentro de vocês. Não é loucura pensar que nesse momento tem alguém dentro de você? Tem gente que está fazendo o sinal da cruz ali. Pastor, que coisa, meu Deus. Pois é, o Evangelho é uma loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É um chamado para viver num outro nível, outra dimensão, poderosa demais, empolgante demais. Eu quero te dar algumas dicas a respeito do Espírito Santo, que essa é a pergunta que está no ar. Pastor, se o Espírito Santo me foi dado para me contar tudo de bom que eu tenho e sair da miséria, da vida medíocre em todas as áreas da minha vida, e Ele habita em mim, eu quero me relacionar com Ele. Como é que funciona? Me conta um pouquinho. A resposta a todas essas perguntas, como fazer, claro que em primeiro lugar é ser cheio do Espírito. Quanto mais você está cheio dele, mais você vai perceber Ele. Amém? Claro. Mas também você tem que aprender que quanto mais você cresce, melhor fica a sua comunicação, é ou não é? Uma criança que acabou de nascer, ela tem que chorar para contar que está com fome, porque ela não sabe falar: mãe, por favor, a senhora poderia trazer o leite com Neston aqui no meu berço? Ela não sabe, então ela grita, não é? Mas à medida que você vai crescendo, você vai melhorando a comunicação, né?
Você vai conversando, os pais começam, é muito engraçado, né? Toca a campainha, aí o pai vai lá e fala, vai lá. Fala para o menino que já está crescidinho, atende. Ah, não quer. Vai lá. O que eu falo? Fala, boa noite, tudo bem? Pois não. Aí ele vai lá e esquece, fala boa tarde. O que você está fazendo aqui? Aí você ensina de novo. Não é? Aí vai melhorando. Eu lembro dos meus meninos, eu punho eles para falar no telefone com os outros. Fala aí, pergunta lá como é que é, quanto custa, se tem vaga, se não tem. Ah, não sei não. Tenta. A comunicação vai melhorando, não é? À medida que você exercita a sua fala. A mesma coisa no mundo espiritual. Deus fala com você no seu espírito. Você tem um espírito. Então, à medida que você exercita isso, mais claro fica a comunicação com Deus no seu espírito. Então, ser cheio do espírito, exercitar o meu espírito, isso vai facilitar ouvir aquele que veio para me contar tudo de bom. Mas não adianta só eu aprender a ouvir a voz de Deus. Se eu quero ter sucesso, a hora que eu aprender a ouvir a voz de Deus, eu tenho que deixar Deus governar a minha vida. Eu tenho que aceitar as recomendações dele, sim ou não, irmãos? A hora que ele falar para mim, esse caminho não é bom, vai por esse, eu preciso obedecer. Porque senão, eu não vou desfrutar. Essa é uma chave. A chave para desfrutar a riqueza e a abundância da graça é ser governado pelo Espírito Santo. Deixa eu lançar mão de alguns princípios para você entender melhor. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 25, os irmãos estão cansados? Se tiver, não tem problema, eu prego para a gente cansada também. Mas que bom que você não está. Glória a Deus, porque você viu que eu não estou, né? Estou empolgado. Não vou terminar o esboço, mas também não estou preocupado. Eu vou abençoar você. Gálatas 5, 25, é porque eu estou acumulado. Domingo passado eu não preguei. E quando eu não prego um domingo, eu chego acumulado para o outro. Então tem que falar muita coisa. Oh Deus, eu gosto de pregar. Eu sou como aquele jogador que ganha para jogar bola. Eu recebo para pregar, isso não é maravilhoso? Um negócio desse? Tudo que eu mais gosto de fazer. A Bíblia fala, se vivemos no Espírito, com E maiúsculo, o que eu devo fazer? Se eu vivo nele, ando nele. Ora, eu não vivo nele, então eu preciso andar nele. Preciso aprender a ouvir a voz dele. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Pastor, você está falando é loucura. Eu vou ouvir a voz de Deus agora fazer negócio, pela madrugada. Ah, por favor. Negócio é negócio. Religião à parte. Religião e política não se discute. Escolher uma profissão é uma questão de bom senso. Fazer o teste de aptidão. Descobrir o que eu sou. De onde eu vim. Quais são as minhas habilidades. Fazer negócio é uma questão de avaliar o mercado. Então vai, bonitão. Vai ver onde você vai parar. Isso é natural. Eu falo, por que você não ouve o Espírito que te conhece mais do que você? Para com isso. Não existe nada superior a Ele. Mas aí eu falo isso para alguém, fala, por que você não ora antes de fazer um negócio? E por melhor que seja um negócio, o Espírito fala para você, não faça, você não vai fazer. Ah, mas isso é loucura. Exatamente. Para o homem natural, andar no Espírito é uma loucura. Foge da cabeça dele. Estou te avisando como que funciona. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem, não é com a cabeça, é espiritualmente. Porém o homem espiritual, olha o que está dizendo. O homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Uau. Diga comigo assim, o homem espiritual julga tudo. Mas não é julgado por ninguém. Perguntinha para os universitários. A Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas Jesus falou a ninguém julgueis. E agora? Estaria a Bíblia errada? Domingo que vem
Eu vou responder. Brincadeira. Não, presta atenção. Quando a Bíblia fala que que o homem espiritual julga, ele não está falando que ele aponta o dedo para condenar ninguém. A Bíblia está dizendo que o homem espiritual discerne, sabe o que está acontecendo. Ele chega num lugar, ele conhece a situação. Quem contou para ele? O Espírito. Ele discerne. Mas a Bíblia fala que por ninguém ele é julgado. Mas eu pergunto para você, você acha que o povo tenta ou não tenta julgar o homem espiritual? Eu não entendo esse pastor. Não sei por que ele está agindo desse jeito. Isso não tem sentido. Isso é o homem natural falando do espiritual. Ou, não precisa ser pastor não, qualquer irmão que seja espiritual. Eu não entendo o irmão, um negócio bom desse, ele não quis. Falou que Deus disse que não era para fazer. Veja, ele tenta julgar, mas ele não é capaz de julgar. Quando a Bíblia fala que o homem espiritual discerne, mas ele não é julgado, a Bíblia está falando que ele não é discernido, porque o natural não entende o que ele está fazendo. Porque ele está no outro nível, outra dimensão. Não é? Aquele irmãozinho que está vendo o outro irmãozinho falar para aquela outra irmãzinha, lindona, que todo mundo queria casar com ela. Ele fala, mas o Espírito Santo falou para mim que não é ela. Para mim ele não fala. Fala que é minha então. Que absurdo ele não querer ela. O natural revolta. O espiritual segue o Espírito e cumpre o propósito, encontra o sucesso, porque ele está ouvindo a voz de Deus. Veja, o Espírito, então, pastor, o que é meu Espírito? É aquela parte lá dentro de você que te faz ter comunhão com Deus. É o elemento que te dá consciência de que há um Deus que mora dentro de você. Presta atenção. A alma é o centro da nossa personalidade. É na nossa alma que a gente tem a mente, a vontade, as emoções. Quero isso, não quero aquilo. Fico com raiva, fico alegre. Penso. É a alma. Ela me põe em contato comigo mesmo. O meu corpo me põe em contato com o mundo físico. Eu toco, eu sinto calor, frio, dor. Mas é o meu espírito que é o grande comando da minha vida. Porque é nele que está Deus. E é ele que governa. E quando ele deve governar. E quando ele governa, porque é ele que está em contato com Deus. É lá que Deus fala. É lá que Deus habita. Ele é o ponto central da nossa vida. Quando você é governado lá, e governa a partir de lá, aí você vai começar a ter experiências poderosas. O Espírito é a parte mais importante, é o centro do nosso ser. E a Bíblia diz que nós podemos ouvir a Deus e nos relacionar com Deus a partir dali. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 2,20. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Uau! Pastor, a Bíblia está dizendo que todo mundo conhece a verdade. Olha, diz um pouquinho para frente, verso 27. Mas sobre vocês, Cristo tem, na versão, coloca na NTLH, por favor. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, olha aqui, presta atenção. Enquanto o Espírito Santo estiver em vocês, não é preciso que ninguém te ensine nada. Ih, perdi o emprego. Pois o Espírito Santo ensina a respeito de tudo. Meu Deus. E você gastando R$8.000 para fazer aula de coach. Miséria. E os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Estou lascado, vou ser apedrejado amanhã. Portanto,
Obedeçam aos ensinamentos do Espírito Santo e continuem unidos com Cristo. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Veja, preste atenção. Não é que então agora eu não preciso estudar a palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É que a Bíblia está falando que você não vai saber explicar tudo. Mas quando você nasce de novo, um negócio muito poderoso acontece com você. De alguma maneira, você sabe aí dentro. Me lembro de uma irmã, nova convertida. Ela foi ouvir um pregador, estava visitando uma igreja, não conhecia dela, e ela foi lá. E o cara falou muita heresia, tudo fora da Bíblia, ou em grande parte. Ela, tadinha, estava chegando agora, nunca tinha lido a Bíblia, não sabia nada. E ela falou: pastor, eu fui ouvir um pastor falar, o senhor sabe, eu acabei de chegar, eu não sei nada da Bíblia, não conheço nada, mas eu não sei, pastor, ele falou umas coisas, eu não sei, ela falava, mas parece que não sei, parece que não está certo. Mas como se você nunca leu a Bíblia? Não sei, mas parece que não é. É mesmo? O que ele falou? Conta para mim. E ela foi falando. Eu falei: pois é, você nunca leu a Bíblia, né? E o Espírito Santo te contou que estava errado. Porque mesmo sem ter lido, ele leu. E você tem ele. E ele te guia a toda a verdade. E ele está te protegendo, porque o que ele falou está fora da Bíblia. Aí abre a Bíblia naquele ponto fala isso, naquele outro fala isso. Por exemplo, você está me ouvindo pregar. Quando eu falo, você pode estar vindo aqui a primeira vez, mas se você nascer de novo, você não precisa de ouvir ninguém. Você pode falar para mim se o que eu estou falando, algo dentro de você diz que é verdade ou não. Pastor, não te conheço, nunca te ouvi, mas não sei porquê, parece que dentro de mim algo me diz que você está falando é mesmo de Deus. Quando já tiver essa experiência? Porque é o Espírito. Ele te conduz a toda a verdade. Então, quando a Bíblia diz que não preocupe, ninguém precisa te ensinar, porque eu vou te ensinar tudo, não significa que você não tem que ter alguém para ministrar a palavra. É que não adianta só ouvir uma aula, não adianta só ouvir um culto, se o Espírito Santo não te ensinar. Eu falo, mas quem te ensina é Ele. Porque se eu não falar pelo Espírito, eu só vou encher sua cabeça de conhecimento que não vai ter poder nenhum para mudar a sua vida. Mas se eu falar pelo Espírito, Ele vai te ensinar, e vai te libertar, e vai transformar a sua vida. Quem está me entendendo? Então, eu sei que eu prego, mas eu sei que quem ensina é Ele. E Ele te conduz, Ele te guia. Nós vivemos hoje debaixo da nova aliança, onde a Bíblia diz que todos são ensinados pelo Senhor. Ou seja, você não sabe como que chegou a saber, mas algo lá dentro do seu interior diz que certas coisas são verdadeiras e outras não. A gente chama isso de intuição. Olha o que diz Hebreus 8:11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Uau! Ele falou: todo mundo vai me conhecer, porque eu estou dentro deles, e eu vou ensinar. A intuição, o que é isso, pastor? É a capacidade que o seu espírito humano, está lá dentro de você, onde Deus mora, é a capacidade que o seu espírito tem de conhecer ou saber algo, independente de qualquer influência exterior. É o conhecimento que chega até nós, sem qualquer ajuda da mente, da emoção, ou de coisas que estão acontecendo. É intuitivo. Você não sabe explicar, mas você sabe que o certo é esse aqui, é a letra B. Você sabe que é esse, não aquela. Você sabe. Quem te contou? Não sei, dentro de mim, um negócio. Você não conhece a palavrinha, eu estou te contando, chama intuição. Quantos já tiveram isso? Percebeu na hora de ter que escolher uma coisa? Falou: esse negócio, não sei porquê. Não. Era Deus.
Você ficava em dúvida, será que isso tem na minha cabeça? Por que esse negócio está me incomodando? Era Deus. Era a intuição te conduzindo. É uma coisa maravilhosa. A intuição é um saber que não tem origem na minha cabeça e nem nas circunstâncias ao redor. São as coisas do Espírito. É aquela famosa frase que você já ouviu. Eu não sei explicar, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Algo me dizia. Quem dizia? O Espírito. Era o Espírito. Aí você vai lá no centro espírita e eles falam que você tem mediunidade. Para te enganar. Quem tem de fato, não é mediunidade não, é intuição no Espírito, é você que nasceu de novo. O resto é mentira do diabo. Mas você que nasceu de novo, tem. Porque o Espírito Santo está falando com você. Jesus, olha o que diz Marcos capítulo 2, verso 8. Eu amo esse versículo. Volta lá para a revista e atualizada. Está lá? RA. Clica aí. Aí. Tá, né? E Jesus, volta o verso 7. Porque fala ele, olha os fariseus falando. Porque fala ele deste modo. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Verso 8. E Jesus, percebendo logo no Espírito, diga assim, Jesus percebia no Espírito. Jesus percebendo logo no seu Espírito que eles assim, faziam o quê? Arrazoavam. Disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas do vosso coração? Olha para cá, o homem natural, carnal, que não é guiado por Deus, arrazoa. O que é arrazoar? Ficar argumentando de forma natural. Mas não sei não, na minha opinião. Não sei, mas na outra opinião. Mas já dizia Plutão, e Sócrates, e Platão. Eu amo esses pregadores que querem impressionar. Porque Shakespeare. Eu aprendi uma coisa com o pastor Luiz. Não se impressionar com essas babosas. Às vezes a gente vai conversar com gente que se tem por sabidão. Eu acho que esse é o grande problema que muitos têm com a gente. Nós somos goianos, caipira e Deus nos usa. Aí é difícil, porque você vai para São Paulo e os caras sabem tudo de Sócrates. E dão uma aula de história. E o grego, e o hebraico, e Sócrates, e não sei quem. Eu falo, Pois o Espírito diz, meu filho. Pastor, você está ignorando estudar? Não estou não. Mas tudo isso, diante do mundo espiritual, é nada. Não é isso que tem poder para mudar a vida de ninguém. Eu não tenho interesse de falar bonito para você e não mudar a sua vida. Não é? Mas o que adianta? O que adianta você ler lá? Como é que é? Tem uma poesia famosa de um desses poetas aí, que pegou o ladrão roubando uma galinha lá na chácara dele. Já leram esse poema? E ele falou para ele, mísero bucéfalo, indecoroso crápula. Não é pelo valor intrínseco desse galináceo bípede palmípede, mas é pelo ato sorrateiro de galgares os umbrais da minha propriedade, zombando de minha humilde prosopopeia, que dar-te-ei com esta metalfônica bengala em tua cúpula centesimal, reduzindo sua massa encefálica em massa cadavérica. Isso foi Rui Barbosa. Aí o ladrão, coitado, ignorante, com a galinha na mão, apenas falou, mas afinar é para levar ou para deixar? Porque eu não entendi nada. Isso está igual alguns pregadores. Falam bonito, mas você não entende nada. Olha para cá, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo fala a sua linguagem. Ele fala o goianês com quem é goiano. E você vai entender. Isso não é maravilhoso? Ele vai entender. Mas você precisa exercitar o seu espírito. Jesus percebia no espírito, mas o homem natural ficava arrazoando. Para de arrazoar e ouve a voz do Espírito.
Para de ser natural. Mas isso, mas é aquilo, mas isso aqui, mas quem falou? Para e ouve o Espírito. Ouve o Espírito. Paulo foi constrangido no Espírito lá em Atos 20. A intuição, ela pode te restringir ou te constranger. O Espírito às vezes faz coisas diferentes. Uma vez eu fui vender um negócio, porque eu tinha brigado com a minha mulher, apelei, estava sem dinheiro. Falei, então eu vou, e ela estava brigando comigo, nós éramos novos na fé, carnalzão demais. Falei, eu vou vender esse do computador. Era um notebook Toshiba, nunca esqueci. É igual o galo, quando cantava na orelha do Pedro. Tem coisa que ele não esquece, eu não quero mais fazer de novo. Mas eu sabia que eu estava tomando uma decisão na carne. Quando o comprador chegou, num carrão top, naquela época era o Vectra. Eles entraram dentro da minha casa, pichincharam, ia pagar à vista. E eu falei, e a minha mulher já tinha falado, amor, paga essa bobagem, eu falei para você, mas não precisa vender. Eu só estava te dando um alerta, né? Mas que absurdo, burrado. Aí eu falei, eu vou fazer. E entrei dentro. Aí você sabe aquela desconfiança que te dá? Eu falei, algo dentro de mim dizia, não vende. Mas como a minha mulher já tinha falado para eu parar com essa bobagem e não vender, se eu cedesse a outra voz, eu estava cedendo para ela. E o orgulho e a justiça própria estava batendo na minha cabeça. E eu desconfiei. E o povo chique, uma mulher, uma madame, o cara todo, e o carrão. Eu falei, mas não, esse povo não vai dar cano em mim. Arrazoando. Mas dentro de mim, o Espírito falava, não vende. Depois eu liguei, consultei o cheque, tudo certo. Tem saldo, conta boa. Tá. Falei, não, olha o arrazoamento. E dentro de mim, o Espírito falava o quê? Não. E eu falava, sim. Consultei, está tudo certo. Vendi. Sabe aquela... Eu estava tão desconfiado que eu fui lá fora, olhei eles indo embora com o meu computador dentro do Vectra e anotei a placa. Depois, segunda-feira, o cheque bateu e voltou. E eu bati lá no endereço da placa com a polícia. E ele falou, chegou atrasado. Os vizinhos falaram, era uma quadrilha. Não roubou só o senhor, não. Ficaram 1 ano aqui em Goiânia, tudo certinho, com a conta em cima no banco. É assim que eles fazem, programaram, num fim de semana limpou a cidade. E o senhor bobão estava no meio. Ah, raiva, viu? Como é que eu esqueço um negócio desse? Nunca mais. Isso é o Espírito que estava me constrangendo. Mas também o Espírito, às vezes, ele te impulsiona para fazer algo. Às vezes é o contrário. Um dia eu estava na fila para pegar uma guia, lá no plano de saúde, 2 da tarde, e eu estou lá, na fila, esperando. Não era pastor, não. E eu estou lá, aquela filona, e tinha uma mulher, umas 3, assim, pessoas para frente, e o Espírito Santo falou para mim, essa mulher de cor, da roupa tal, vai lá, fala para ela que eu vou curar o filho dela. Ah, eu falei, vou não. Falei, não é possível, não sei nem se essa mulher tem filho. E o Espírito Santo me incomodando, falando no meu coração, sem parar. Isso era o quê? Constrangimento. É diferente de restrição. A restrição era do notebook, não vende. O constrangimento era, vai. E eu falava, não, vai. Aí eu falei, eu vou. Criei coragem. Falei, moça, dá licença. Só desculpa, já comecei assim. Eu sou crente. Eu não conheço a senhora. Mas é que eu estou com vontade de falar um negócio para a senhora. Se não for, só vai desculpando. E ela falou, pode falar, meu filho. Não, eu não sei nem se a senhora tem filho, mas é que Deus falou para mim, vai curar seu filho. Se só tiver. E essa mulher destampou chorar na fila de uma maneira impressionante, porque eu não sabia de nada.
E era exatamente o que estava acontecendo. Foi uma experiência incrível. Porque eu era novo convertido, eu estava aprendendo. Aquilo para mim era um negócio, né? Hoje acontece muitas vezes, você vai exercitando, você perde o medo, você vai aprendendo a fazer. Mas é maravilhoso, muitas vezes o Espírito Santo vai agir na sua vida com essa restrição. Você quer fazer um negócio, mas dentro de você algo vai dizer, não faça, obedeça. Você quer relacionar com uma gatinha, ela fala, não é gatinha, é onça. Não entra por aí. Ouça o Espírito, irmão. Às vezes, há caminhos, diz a Bíblia, que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. É um laço para você. Se algo está dizendo não, por melhor que seja, não vá. Mas às vezes, aquilo que parece que não é, dentro de você, algo te diz, faça. Dê o passo. Você fica, mas dentro você sente, pode ir, vai dar certo. É o Espírito, amém? Quantos já perceberam essas duas coisas, em algumas vezes na sua vida? E isso acontece todo dia, é que você não está parando para ouvir. Se você começar a parar para ouvir, você vai ver. É impressionante. A intuição do Espírito, você percebe essa persuasão do Espírito Santo. E aí, quando ele vem, aí a mente entende com clareza. O conhecimento da intuição é chamado na Bíblia de revelação. Já estou encerrando, tá? Revelação é o desvendar do Espírito da verdadeira realidade das coisas. Então, por exemplo, eu me lembro de uma irmã que veio, uma mulher que veio falar comigo. Ela estava com úlcera. Terrível, doendo muito. E ela pediu oração. Pastor, o senhor pode orar para mim? Porque eu estou com uma úlcera terrível, uma dor terrível. Me lembro, a videira só tinha um lugar no mundo, e era do lado de lá do Corvo. No começo. E aí quando ela veio, e ela falou só para mim isso. Eu falei, desde quando você está com isso? Já tem uns meses. Por quê? Não sei, eu estou com essa úlcera, ora por mim. Quando eu fui orar com ela, presta atenção, olha a revelação, olha o Espírito. Deus falou para mim, olha para cá. Ela estava pedindo oração para a úlcera. Deus falou para mim, fala para ela perdoar a mulher com quem o marido dela traiu ela. E eu vou curar ela. O problema dela é ódio. Não tinha nada a ver com úlcera. Isso chama revelação. É quando Deus te fala a verdade dos fatos. Sempre que eu aconselho alguém, eu estou ouvindo com esse ouvido aqui e com esse aqui. Porque eu só posso te ajudar com a realidade dos fatos. Aí eu falei, irmã, eu contei para ela. Falei, você me fala se é ou não. Quando eu falei, ela desabou. Chorar de ódio. Queria matar. Eu entendo. Eu conversei, expliquei para ela do perdão. Nós oramos, ela perdoou. Foi curada instantaneamente. A revelação é a verdade do fato que às vezes você não está vendo. Está encoberto. Mas o Espírito Santo está sabendo. Quem está me entendendo? Ou seja, é algo muito mais profundo. Você tem essa santa consciência, que é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, sem usar os critérios da sua mente, mas uma sensação no Espírito. O homem natural avalia. Olha o que diz Romanos 9:1. Paulo está falando, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ela me diz, pelo meu Espírito, se algo está certo ou se está errado. Ou seja, testificar sobre algo, confirmar, recusar, acusar, são manifestações da consciência do Espírito no seu coração. Sabe quando você ouve alguém falar algo para você, aí você fala, irmão, eu testifico isso com você. Eu sinto, é de Deus esse negócio. Isso é a consciência do Espírito, falando com você. Você precisa perceber isso. É a faculdade de discernir o certo e errado, sem que ninguém te conte se de fato é certo ou errado. Porque naturalmente algo pode ser certo,
mas pode estar escondendo coisas que você não sabe, que não é bom para você. Certo e errado é o que o Espírito Santo diz. Lá em 1 Coríntios 5:3, por exemplo, Paulo diz que no seu espírito ele julgou uma pessoa pecaminosa. Ninguém estava sabendo. Uma vez um irmão aprontou uma confusão, mas não tinha provas. Ele veio falar comigo. Eu falei: irmão, aconteceu, você pecou? Ele falou: pastor, pelo amor de Deus, jamais. Até me ofende o senhor me perguntar isso. E o Espírito Santo falou para mim: mentira, ele pecou. Mas como é que eu falo? Eu falei: irmão, não fica magoado não, eu estou te dando oportunidade, porque se você fez, vamos orar, vamos resolver, por seu bem. Pecado traz consequência, me fala. E ele ficou muito nervoso. Eu falei: tá bom. Mas o Espírito Santo falou para mim: não é. O certo e errado, quem sabe é Deus. O que aconteceu é que ele não dormiu à noite. Ficou tão oprimido que no outro dia cedinho me acordou. Pelo amor de Deus, eu estava mentindo. Eu falei: eu já sabia, mas não podia falar, senão você ia me bater. Mas o Senhor revela. É o certo e o errado pelo Espírito. É o julgamento da consciência. É o caminho da árvore da vida. Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Nós somos exortados pela palavra a ser guiado pelo Espírito e não se avaliar se uma coisa está certa ou errada. Por exemplo, você vai no cinema. Muitos irmãos você vai escolher um filme para assistir. Ah, galera, vamos assistir um filme? Vamos. O que você faz? Ah, bom, esse filme não é pornográfico, esse filme não é de terror, esse filme não tem nada demais. O que você está vendo? Se está certo ou errado, não é? Você fala: não, acho que está bom, vamos nesse. Só que, de repente, quando você chega na porta do cinema, o Espírito Santo fala: não. Às vezes, olha para cá, aparentemente não tem nada de errado na sua mente natural, mas olha para cá, o certo e o errado não deve ser decidido simplesmente pelo que você está vendo. Lembra do que eu estou te falando? Deus sabe de mais coisas que você não sabe. E às vezes ali tem um conteúdo, uma parte que vai contaminar você, que vai trazer um engano sutil na sua mente, que vai roubar algo na sua fé. Não ande pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está certo, isso está errado, isso está barato, isso está caro, isso é promoção, isso é bom, isso é legal, não tem nada de mal, vou fazer. Não. Nós andamos por um outro nível de certo e errado. Nós andamos pela árvore da vida. A vida está me dizendo: olha, parece correto, mas para você isso não vai ser bom, não entra por aí. Quando você começa a aprender isso, as coisas vão começar a fazer diferenças para você. Há muitas coisas que a nossa consciência recusa, mas a nossa mente aprova. Uma vez fui vender um Chevette fundido, mas estava andando. E aí eu falei: bom, fiz um anúncio no jornal, pedi lá, sei lá, 8 mil cruzeiro, cruzado novo, RV, sei lá o que era. Aí o cara ligou: eu pago. Eu falei: o carro, você viu lá que eu coloquei, está com problema no motor. Não, eu sei, tá bom, eu sei quanto custa, papapá. Era um Chevette. Chevette que fuma é um negócio terrível, tem que ser liberto. A álcool. Aí ele foi, era naquela época de muita inflação, todos os dias corrigiu no supermercado o preço. Quando ele chegou, ele conversou comigo, ele falou: o carro é meu, vou lá em casa pegar o dinheiro. Não era cheque, dinheiro. Eu vou pagar o preço que você pediu, não vou pichinchar, estou consciente do carro. Olha, quando ele falou isso, o Espírito Santo falou para mim: não. Eu falei: mas como? É o preço que eu pedi, está consciente
do fumo, vai pagar no dinheiro. E o Espírito Santo fortemente, não. Eu falei, meu Deus, eu preciso vender o carro. Aí, você sabe, quando você não sabe como é que eu faço, esse cara vai me bater. E eu fiquei assim, como é que eu faço? E dentro de mim, não. Ah, eu não aguentei. Eu falei, moço, vai desculpar, eu vou falar um negócio aqui, porque o senhor não vai entender nada, mas eu tenho que falar. Eu não te conheço, o senhor não me conhece, o senhor está pagando o preço que eu quero no dinheiro, não tem motivo para eu desconfiar de nada, mas eu não sei, porque eu sou crente, Deus falou para mim que não é para vender para o senhor. Ele olhou, esse estranho, eu não gosto dessas coisas não. Ele falou para mim, eu não me envolvo com essas coisas não. E ele foi embora. Eu não sabia, ele mexia com carro, e ele sabia que tinha um aumento de carro para outro dia. Eu não sabia, mas o Espírito Santo é garageiro. Com toda a reverência. Ele tem todas as informações. No outro dia, eu vendi o mesmo carro, muito mais caro. Vê, parece uma coisa besta, mas em cada detalhe, Deus fala com você. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa fazer o quê? Exercitar o Espírito. Veja, alguém que quer ser um atleta, o corpo dele já está pronto? Sim ou não? Está. Não, está pronto. Tem perna, pé. Mas o que ele tem que fazer agora? Treinar. Desenvolver para correr, não é? Uma criança que nasce perfeita, está plena, sim, mas o que ela tem que fazer agora? Desenho? Vamos ver. Veja, o que Jesus falou? O Espírito está pronto. O Espírito dentro de você está prontinho. É como uma criança, está pronta. O que tem que fazer agora? Desenvolve. Exercita. Exercita ele. Quanto mais exercício você fizer, mais claro vai ficar a voz. E mais você vai descobrir coisas que você recebeu de graça. E menos mediocridade vai ter na sua vida. E mais sucesso vai ter na sua vida. Pastor, como que eu exercito? A Bíblia fala. Enchei-vos do Espírito Santo, por exemplo, falando em línguas. Orando em outras línguas. Você exercita o Espírito Santo. Mas em primeiro lugar, você tem que aprender que precisa acontecer com você um quebrantamento da alma. Porque a alma, ela é a casca que protege o espírito, que encobre ele. Se não for quebrada, ele não se manifesta. Quebrantamento significa que eu me humilho diante de Deus. E falo, Senhor, eu tenho tantas obstinações. Eu sou tão obstinado, tão cabeça dura. Eu ponho trem na minha cabeça e nada muda, mas eu quero me humilhar diante do Senhor, reconhecer que eu sou incompetente, que eu preciso de um Salvador, alguém que me guie, que sabe muito mais do que eu, que me conhece mais do que a mim mesmo. E eu me humilho diante do Senhor. Eu quero a sua vontade. Isso é quebrantar, irmão. É se desarmar para Deus. É não ter medo de ouvir a opinião de Deus para você em cada área da sua vida. É deixar Deus falar na área do seu relacionamento, sua área profissional, sua saúde. Revelar para você, às vezes, escolhas que no fundo você... Sabe aquelas escolhas que você sabe que está fazendo errado, não quer perguntar para o seu pai a opinião dele, porque você já sabe que ele vai ser contra? Porque você mesmo já sabe que é errado. Não tenha medo de ouvir o não de Deus, porque quando Deus falar não, é porque Ele tem um sim muito melhor ali na frente. Ele sabe. Mas você também exercita ouvindo a palavra, sendo confrontado por ela. Você tem um pensamento, ok. No momento em que os seus pensamentos estão batendo com a Bíblia, continua. Mas no momento que aquilo que você está querendo escolher vai contra a palavra, fica com ela. Deixa ela governar, porque o Espírito fala a palavra. Exercite o Espírito, seja cheio do Espírito, ore em línguas, cante, se enche, porque quanto mais cheio, mais você vai perceber Ele. Aprenda a deixar Ele governar você. Aprenda a ter comunhão com Ele no quarto. Procurar
em cada detalhe da sua vida, em cada decisão que você tem que tomar no ano 2019. Será que Deus quer isso? Não quer? Estou sentindo alegria, estou sentindo de Deus de ir para lá ou de ir para cá. Pastor, e se eu errar? No amor de Deus tem espaço para o erro, não tem problema. Se você errar, vai consertar. Ele vai consertar. Mas caminhe, ande com o Espírito, ande nessa aventura maravilhosa. O Espírito Santo nos foi dado para nos revelar tudo aquilo que a nós foi dado de graça. Deus tem tanto para te dar, e Ele vai te contar no seu espírito. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Eu gostaria que você tomasse a decisão hoje, de a partir de agora, nesse ano, viver uma vida guiado pelo Espírito Santo. Talvez você nem sabe por onde começar. Não se preocupe, todo pai sabe ensinar o filho a ouvir. Ele só quer que você se abra para esse relacionamento, para esse nível de relacionamento. Eu gostaria que a gente gastasse um minutinho, mas que você começasse a orar. Chame alguém, talvez você até sinta uma palavra de Deus para a pessoa que está do seu lado. Talvez o Espírito Santo até já fale com você algo agora. Chame um irmão, vamos orar, vamos falar: Senhor, me ensina a ouvir sua voz. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.